Hoje eu estou aqui de transporte ambulância. Estou numa ambulância. Estou indo de volta para minha cidade. Estou vindo aí de uma outra cidade, a qual eu estava visitando um parente meu. E agora eu estou indo embora para casa. E aqui sentado aqui, estou sentado na cama de paciente. Eu estava deitado aqui. E aí me veio a ideia de fazer um vídeo. E aí eu estava pensando aqui a respeito de Jesus. Eu estava pensando a respeito de Jesus, pensando a respeito do perdão, do pecado. Eu estava lembrando aqui aonde lá na Bíblia Jesus fala que veio para os doentes. E quando ele fala doente, eu entendo que significa doente mental. E quando eu falo em doente mental, eu não vejo só as pessoas cujo diagnóstico é esquizofrênico, ou às vezes dependem de remédio psiquiátrico. Eu não vejo só por esse lado. Eu vejo que tem bastante pessoas doentes na sociedade, a qual muitas delas ainda não percebeu que são doentes. Elas não admitem, né, não aceitam, não se reconhecem como doentes. No entanto, para adquirir a cura de Jesus, para aceitar Jesus, para conhecer Deus, fica difícil. Porque se Jesus veio para os doentes, então você precisa se apresentar como um doente, né, para aceitar Jesus. Aí de fato você aceita Jesus de verdade, porque você está se colocando como um doente. Mas quando você não se coloca como um doente, não aceita como doente, então nem tem por que você procurar Jesus, quanto mais aceitá-lo. Bom, enfim, vamos aqui tentar resumir aqui o que eu estava pensando. Eu pensei, e eu sustento essa tese, esse pensamento meu, que Jesus é um espírito. Uma vez ele sendo espírito, esse espírito está em qualquer lugar. Ele não é uma coisa sólida. Ele é uma coisa abstrata, ninguém vê. Mas qualquer um pode perceber, desde que essa pessoa aceite e reconheça Jesus como seu Salvador. Se você reconhece e aceite Jesus como seu Salvador, aí você pode sentir esse Jesus. Então eu tenho comigo que Jesus somos todos nós, a partir do momento que você aceite Jesus, que você aceite Ele como seu Salvador. E para você aceitar Ele como Salvador, você precisa se reconhecer como uma pessoa doente, como um pecador. E quando você se reconhece como pecador, a todo instante você está se arrependendo. Você se arrepende de alguma coisa, né? Lá na Bíblia fala, arrependei-vos, né? Você precisa se arrepender, porque uma vez arrependendo, uma vez arrependido de alguma coisa, você não vai tornar a fazer. Se tornar a fazer, você se arrepende de novo, e toda vez que você se arrepender, você vai cada vez pecar menos. Porque o pecado, aliás, o arrependimento, ele dói. O arrependimento verdadeiro, ele dói. Então, para você não passar por esse sentimento, você não tornar a sentir novamente esse sofrimento do arrependimento, você vai cada vez menos pecar. Você vai ser mais cauteloso em pecar, porque você sabe que no ato de se arrepender vai doer. Porque eu acredito que toda pessoa que se arrepende de verdade, ela sente dor.
Já as pessoas que não se arrependem de verdade não sentem dor. Então, tanto faz para ela pecar ou não, porque ela não está sentindo. E só a pessoa que se reconhece como doente, como pecador, é que sente essa dor do pecado. Bom, então, mas aí eu quero ir um pouco mais além. Quando Jesus fala na Bíblia que nós somos deuses, que os seres humanos são deuses, ele quer dizer que Deus se manifesta através de nós. Ele quer dizer que nós temos o poder, depois de Deus, de criar tudo em nossa vida. Podemos criar alegria, tristeza, podemos criar abundância, fartura, podemos criar miséria, podemos criar felicidade, podemos criar desgraça. Então, tudo está em nós, depende de nós para criar tudo isso. Um exemplo disso é no ato de falar. Não é à toa que na Bíblia fala muito sobre a língua. Se você fala uma palavra errada, uma palavra que ela pode pecar, pode ofender alguém, ou pode elevar alguém, então ela esse ato de falar está criando. No ato de você ofender alguém, você está criando uma tribulação futura, tanto para você quanto para a pessoa que está ouvindo a ofensa, para o seu oponente. No ato de elevar uma pessoa, levar a sua estima, ajudar ela na autoestima dela, você está criando algo de alegria. Você está criando algo que eleva a pessoa. Quando você eleva alguém, você também eleva você. Quando você maldiz alguém, você também maldiz você. Então a língua, a nossa boca, a nossa palavra, ela tem poder. Então, quando Jesus diz que nós somos deuses, ele quer dizer nesse sentido. Os seus pensamentos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Não é à toa que pessoas, eu quero descrever aqui, uma pessoa esquizofrênica. Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, no meu ponto de vista, porque eu tenho autoridade para falar isso, porque eu já fui esquizofrênico. Uma pessoa esquizofrênica, ela vive cheia, carregada de ódio, de rancor, de mágoa. Por quê? Porque ela acredita no homem. A crença dela, ela deposita toda a sua esperança no outro. Por conta disso, quando ela é frustrada, quando ela é decepcionada, quando a expectativa dela foi ferida, ela fica ressentida e ela alimenta esse ressentimento, aonde vai transformando em ódio. E mesmo ela sendo frustrada, decepcionada, ela ter tido a expectativa dela foi machucada, ferida, mesmo tendo acontecido isso, ela retorna a dar confiança
às palavras, às atitudes, aos comportamentos. Ou seja, ela continua depositando ainda as suas esperanças no homem. E de novo, ela é frustrada, decepcionada, ela é ferida e vira um círculo. Então, ela constantemente, ela vive um círculo de ódio, de ressentimento, de ódio, de raiva. Mas é um ódio, um rancor. Então, quando ela interage com as pessoas, ela na maioria das vezes interage com medo. Porque esse medo já está enraizado nela, porque ela foi decepcionada várias vezes, frustrada várias vezes. Suas expectativas sempre foram feridas, machucadas, quebradas. Então ela age no medo. Então ela vai perdendo cada vez mais a segurança nela mesma. E continua ainda botando a sua segurança, a sua expectativa no homem. E a Bíblia diz que nós devemos botar a nossa esperança em Deus. Nós devemos, através de Jesus, aceitar Jesus. E eu entendo que aceitar Jesus é você assumir a sua própria dor, assumir as suas próprias falhas, assumir a sua própria vida, tomar posse de si. Eu entendo que aceitar Jesus, é carregar a sua própria cruz. Uma vez que o esquizofrênico, ele não quer aceitar que ele, por conta das pernas, dos comportamentos dele, que ele atraiu desgraça para a vida dele. Que ele atraiu pessoas zoando, zombando. Então ele vai cada vez mais, ficando cada vez mais perturbado, e vai acumulando frustração, decepção. Ele vai entrando em surto, porque ele não consegue lidar mais com as suas emoções, ele não consegue argumentar mais. Ele acredita que ele tem que ele deve. Na verdade, ele acredita que o homem tem o poder sobre ele. Então ele perde totalmente o poder sobre ele mesmo. Ele não tem mais controle sobre eles. Ele não tem mais controle sobre suas emoções. Ele não tem controle mais sobre os seus pensamentos. Por isso que vem aí os pensamentos confusos na cabeça dele. Parece que estamos chegando. Eita. Então, quando se fala em aceitar Jesus, é isso. Você aceitar a sua própria carga, o seu próprio peso. E não depositar as suas frustrações, depositar as suas crenças, aliás. Depositar as suas crenças no outro. Porque o outro é igual a você. Ele tem a mesma força que você. Porém, se ele também vive acreditando no homem, ele vai usar muitas pessoas quando não encontram Jesus, que é o caminho. Jesus é o caminho. E quando fala Jesus, é o caminho correto, é o caminho mais honesto, é o caminho mais seguro, é o caminho mais verdadeiro. Porque o caminho dos homens é cheio de falcatrua, é cheio de mentira, de manipulação, pessoas que abusam. O caminho dos homens é cheio de raiva, de rancor. O caminho dos homens não tem perdão, as pessoas costumam não perdoar as outras. O caminho dos homens é cheio de sentimento de culpa, a pessoa não consegue perdoar a si mesma. Agora o caminho de Jesus não, é um caminho verdadeiro, um caminho mais sereno,
um caminho que perdoa a fraqueza dos outros, perdoa as suas próprias fraquezas. No entanto, além de Jesus, que é esse Espírito qual a gente pode deixar ele incorporar na gente, deve, né? A gente deve deixar esse Espírito de Jesus se incorporar na gente. Por isso que fala, aceite Jesus, é deixar ele incorporar e agir de acordo como ele agia. E não é fingir igual a gente vê na sociedade, porque a sociedade ela finge. A sociedade ela finge ser isso, ser aquilo. As pessoas vão na igreja são religiosos, para fingir que são pessoas boas, pessoas que têm é uma maquiagem, na verdade. É uma maquiagem. Então, Jesus já não tem esse fingimento. E como ele não tem esse fingimento, ele sabe da verdade, ele é a verdade, ele não se ilude mais com o mundo. E ele também não é manipulado pelo mundo, porque ele está enxergando o mundo. E quando você toma posse, você aceita Jesus, você começa também a enxergar o mundo. Você vive no mundo, você interage com o mundo, mas você não faz parte do mundo. Bom, gente, eu acho que é isso que eu queria dizer. Deixa para um outro próximo vídeo, a hora que eu fazer um outro próximo vídeo, eu quero colocar mais, acrescentar mais. Depois eu quero falar a meu respeito, como eu cheguei a esse conhecimento na Bíblia. Porque é só Jesus, é só a Bíblia que pode nos libertar de ser escravo desse mundo, escravo de nós mesmos, escravo desse sofrimento interno que nos prende, que nos deixa preso, algemado a nós mesmos, aos nossos sentimentos. Bom, é isso, tá? Valeu, se você gostou, dá o seu like aí, também ative o sino de notificações e principalmente se inscreva no canal. Valeu, tchau!